Você vai ouvir em destaque no Panorama CBN. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro e um possível empate entre os ministros pode acabar beneficiando o dono do Banco Master. O governo federal zera tributos sobre o diesel para tentar conter o impacto da alta do petróleo provocada pela guerra no Oriente Médio. O novo líder supremo do Irã promete vingança contra os Estados Unidos e diz que o país vai continuar atacando bases americanas na região. E o clima de Oscar já toma conta do Brasil. O agente secreto concorre a 4 estatuetas e cidades como Recife se preparam para acompanhar a premiação com torcida organizada e clima de festa. Panorama CBN. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu, Gabriel Freitas, continuo aqui na sua companhia no Panorama CBN da manhã. Muito obrigado por estar aí do outro lado, viu? Acompanhando a gente todos os dias. Entre em contato comigo lá no meu @GabaFreitas no Instagram. A gente bate um papo e, claro, sempre no final de cada edição. A de hoje não é diferente. Eu mando abraços para vocês que estão conversando comigo. E hoje é dia de música também, né? Daqui a pouquinho colocamos a lista dos pedidos no ar aqui no Panorama. E vamos pro noticiário, né? Começar, porque tem muita notícia, como todos os dias, né? E a gente volta a falar agora, nesse início de Panorama, de um caso que tem dominado o noticiário político e jurídico nos últimos dias e que a gente vem acompanhando aqui quase diariamente. O Supremo Tribunal Federal começa a analisar hoje a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, que é dono do Banco Master, né? Banco que foi liquidado pelo Banco Central. E esse julgamento já começa cercado de uma possibilidade que pode beneficiar o investigado. Isso porque o ministro Dias Toffoli se declarou impedido de participar da análise do caso. Quando o ministro faz isso, ele deixa de votar naquele processo. Com a saída de Toffoli, a segunda turma do Supremo passa a julgar o caso com apenas 4 ministros. E aí existe um detalhe importante. Se houver empate na votação, a decisão beneficia o investigado. Na prática, isso significa que Vorcaro pode acabar sendo liberado da prisão preventiva que foi decretada pelo ministro André Mendonça, dentro da chamada Operação Compliance Zero. Nos bastidores do Supremo, juristas e pessoas que acompanham o tribunal estão acreditando que o ministro Luiz Fux deve acompanhar o relator André Mendonça, votando pela manutenção da prisão. Por outro lado, os votos de Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques são vistos como uma incógnita. Esse cenário também tem gerado pressão política, claro, né? Há relatos de que parlamentares do Centrão têm defendido a liberação do banqueiro, com o receio de que ele feche um acordo de delação premiada. E nessas horas é importante ouvir quem entende das regras do jogo jurídico para explicar o que pode acontecer nesse tipo de situação. O especialista em direito penal Ricardo Martins explicou para a gente que, se houver empate no julgamento, Vorcaro pode sim deixar a prisão preventiva e ir para a prisão domiciliar, o que, segundo ele, pode dificultar e muito as investigações. Ele poderia ser colocado em liberdade, talvez numa prisão domiciliar, que, na minha opinião, ele não preenche os requisitos legais para tanto, para uma prisão preventiva domiciliar, mas ele poderia ser colocado em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como a tornozeleira eletrônica, comparecimento mensal no fórum e outras restrições. O caso também teve novos desdobramentos no Supremo ontem. Um dia depois de ter sido escolhido relator de um mandado de segurança que tentava obrigar a Câmara dos Deputados a instalar uma CPI exclusiva para investigar o Banco Master, o ministro Cristiano Zanin negou o pedido apresentado pelo deputado Rodrigo Hollenberg. Zanin afirmou que não há provas de que o presidente da Câmara tenha violado a Constituição ao decidir não instalar a comissão e, de acordo com o ministro, se o Supremo determinasse a criação da CPI, estaria interferindo na autonomia do Poder Legislativo. Hollenberg afirmou que vai recorrer dessa decisão de Zanin. Enquanto isso, no Congresso, a CPMI, que investiga fraudes no INSS, também segue avançando sobre pessoas ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro. Ontem, a comissão aprovou a convocação de Marta Graeff.
ex-companheira de Vorcaro, né? Além dela, o cunhado dele, Fabiano Zettel, e também 2 diretores do Banco Master, o Luiz Antônio Bull e o Ângelo Antônio Ribeiro da Silva. Por outro lado, os parlamentares rejeitaram um pedido para convocar a lobista Roberta Luxinger, apontada nas investigações como uma pessoa próxima de Lulinha, né, o filho do presidente Lula, e que teria ligação com o chamado careca do INSS. E a comissão voltou a marcar o depoimento da presidente da Crefisa e do Palmeiras, Leila Pereira. Essa já é a 3ª tentativa de ouvi-la. A expectativa agora é que ela compareça à CPMI na próxima quarta-feira. E a gente volta também a um outro assunto que a gente vem acompanhando nos últimos dias aqui no Panorama. Lembra que a gente contou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tinha autorizado a visita daquele assessor do governo de Donald Trump ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Esse encontro envolveria o americano Darren Beattie, que atua como assessor sênior da Casa Branca para políticas relacionadas ao Brasil. Pois bem, Moraes voltou atrás nessa decisão. Agora, o ministro negou o pedido para que essa visita aconteça. E essa mudança veio depois que o Itamaraty se manifestou sobre esse caso. O Ministério das Relações Exteriores informou ao Supremo que um encontro desse tipo poderia configurar uma ingerência indevida em assuntos internos do Estado brasileiro. O Itamaraty também afirmou que não existe, nesse momento, nenhum compromisso diplomático oficial envolvendo Darren Beattie no país. Vale lembrar que o pedido para a visita foi apresentado pela defesa de Bolsonaro no dia 10. Como o ex-presidente está preso, qualquer visita precisa ser autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Inicialmente, Moraes tinha até permitido esse encontro para o dia 18, uma data diferente da que havia sido solicitada pela defesa de Bolsonaro. Depois disso, os advogados recorreram da decisão. Eles disseram que Beattie participaria de um evento em São Paulo nesse mesmo dia e pediram que a visita fosse antecipada para segunda, dia 17. Diante dessa situação, Moraes decidiu pedir informações ao Itamaraty sobre a agenda diplomática do assessor americano. Na resposta enviada ao Supremo, o Ministério das Relações Exteriores informou que, no pedido de visto diplomático apresentado por Beattie, não havia qualquer menção a uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O documento encaminhado ao STF foi assinado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. E agora um assunto que levanta uma pergunta importante. Até que ponto o crime organizado brasileiro já virou uma questão internacional? O promotor Lincoln Gacchia, do Ministério Público de São Paulo, disse que o governo dos Estados Unidos está acompanhando com bastante atenção as atividades do PCC. E não é só por causa do tráfico de drogas, não. De acordo com ele, a preocupação das autoridades americanas agora também envolve a entrada de armas e, principalmente, a circulação do fentanil. E, em segundo lugar, a preocupação deles também hoje é da atuação do PCC na lavagem de dinheiro em alguns estados americanos, principalmente a Flórida. Vários integrantes do PCC têm aplicado no mercado imobiliário na Flórida e também na questão dos bitcoins, dos criptoativos. Mas por que esse tema preocupa tanto? O fentanil é um anestésico extremamente potente, é cerca de 100 vezes mais forte que a morfina e, nos Estados Unidos, essa substância está no centro de uma crise muito grave de overdoses, que já matou milhares de pessoas. E existe um outro debate acontecendo por lá. O PCC poderia ser classificado como uma organização terrorista? De acordo com Gacchia, uma decisão como essa pode até atrapalhar investigações, porque a cooperação entre autoridades brasileiras e americanas poderia ficar mais difícil, principalmente na troca de informações de inteligência. O promotor contou que só no último ano se reuniu 3 vezes com assessores do secretário de Estado americano, Marco Rubio. Nesses encontros, os representantes dos Estados Unidos quiseram entender melhor como funciona a estrutura do PCC e como a facção movimenta dinheiro e drogas em vários países. E eles deixaram claro também que, se os Estados Unidos decidirem classificar o PCC como organização terrorista, essa decisão não vai depender da posição do governo brasileiro.
Agora, especialistas em direito internacional fazem um alerta sobre o que pode acontecer se isso realmente acontecer, tanto com o PCC como com o Comando Vermelho, também com o TCP aqui no Rio, outras duas organizações criminosas muito grandes aqui no Brasil. Os especialistas dizem o seguinte: quando os Estados Unidos classificam um grupo como terrorista, o país passa a adotar medidas de segurança mais duras e aumenta o alcance das ações contra essas organizações. E aí surge uma preocupação para os juristas. Isso poderia abrir espaço para ações diretas fora do território norte-americano. Na prática, por exemplo, os Estados Unidos poderiam tentar justificar operações para capturar integrantes do grupo em outros países, ou até fazer ações de inteligência ou repressão dentro do território brasileiro, sem autorização do governo do Brasil. E se isso acontecer, de que forma os Estados Unidos vão fazer isso? Vai ser considerada toda a população humilde das comunidades onde esses criminosos se escondem? A integridade física dessas pessoas vai ser respeitada? Porque se em operações policiais internas a gente já vê que isso não acontece, imagina nessa situação. É justamente aí que entra o debate sobre soberania nacional, porque pelas regras do direito internacional, um país não pode atuar militarmente ou policialmente dentro do território de outro sem autorização ou sem uma situação clara de legítima defesa. Mesmo assim, Gáquia faz uma distinção importante, a gente destaca aqui para você. Na avaliação dele, o PCC não deve ser tratado como um grupo terrorista, mas sim como uma organização criminosa internacional que atua em vários países com características muito parecidas com as de uma máfia. Mudando de assunto, a alta do preço do petróleo por causa da guerra lá no Oriente Médio já começou a provocar uma reação do governo brasileiro. Para tentar segurar o impacto nas bombas, o governo assinou ontem um decreto zerando 2 tributos federais que incidem sobre o diesel, o PIS e a COFINS. Além disso, produtores e importadores vão receber um incentivo de 32 centavos por litro. Na prática, segundo o governo, isso deve representar uma redução total de 64 centavos no preço do diesel. A medida é temporária para tentar conter esse efeito em cadeia, né? A preocupação é que o aumento do combustível acabe puxando outros preços da economia. Para compensar a perda de arrecadação, o governo também criou uma taxa de 12% sobre a exportação de petróleo bruto. Esse imposto vai valer por 4 meses e a expectativa é arrecadar cerca de 30 bilhões de reais. O decreto já foi publicado e a medida acabou gerando comparações com ações adotadas pelo governo Jair Bolsonaro durante a alta dos combustíveis provocada pela guerra na Ucrânia. A gente te explica. O governo atual rejeitou essa comparação e disse que dessa vez o imposto sobre as exportações de petróleo vai compensar a desoneração. O presidente Lula afirmou que o objetivo é evitar que o aumento do diesel se espalhe por toda a economia. Ele também pediu que os governadores colaborem com a redução do ICMS. Estamos dizendo alto e bom som que estamos fazendo um sacrifício enorme aqui, uma engenharia econômica para evitar que os efeitos da irresponsabilidade das guerras cheguem ao povo brasileiro. A medida provisória enviada pelo governo também está criando novos instrumentos para a Agência Nacional do Petróleo fiscalizar o mercado. Fiscalização que é muito importante, porque a ideia é justamente impedir práticas que prejudiquem o consumidor. E é o que já está acontecendo, né? Porque a gente está vendo aí vários aumentos abusivos de preços ou de retenção de estoques para provocar escassez e vender o combustível mais caro depois. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não se trata de controle de preços. A intenção é garantir que a redução que foi anunciada realmente chegue ao consumidor. Em reunião com representantes do setor de combustíveis, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que os empresários se comprometeram a colaborar para que essa redução seja aplicada em toda a cadeia. E um outro decreto também determina que os postos de combustíveis passem a exibir de forma clara e visível para os consumidores a redução dos tributos e do preço. A Secretaria Nacional do Consumidor informou que vai orientar os PROCONs estaduais para fiscalizar se essa redução está sendo aplicada nas bombas.
Agora a gente fala da previsão do tempo, afinal de contas é sexta-feira, né? Tem um final de semana inteiro pela frente e tem alerta para temporais hoje em boa parte do Sudeste. Há risco de chuva forte com possibilidade de alagamentos, especialmente no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e também no norte de São Paulo, incluindo o litoral norte e o Vale do Paraíba. Esse corredor de instabilidade também está avançando por outras regiões aqui do país. Há previsão de chuva forte em áreas de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de regiões do norte, como Rondônia, Pará, Amapá e sul de Roraima. No Nordeste, a faixa leste segue quente hoje. Salvador pode chegar aos 33 graus e João Pessoa aos 31, por exemplo. No sul do país, o destaque vai ser o calor. No oeste do Rio Grande do Sul, as temperaturas podem chegar perto dos 38 graus nessa sexta-feira. Para o fim de semana, a tendência é de melhora no tempo em São Paulo e no Rio de Janeiro, enquanto a chuva deve continuar mais concentrada em Minas, Goiás e parte do Centro-Oeste. A guerra no Oriente Médio continua provocando efeitos em várias partes do mundo e até mudanças inesperadas nas sanções internacionais. Os Estados Unidos anunciaram uma licença temporária de 30 dias que permite a alguns países comprarem petróleo russo e derivados que hoje estão retidos no mar. A medida, de acordo com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, tenta ajudar a estabilizar o mercado global de energia, que ficou ainda mais pressionado depois do conflito entre os Estados Unidos, Israel e Irã. Esse movimento chama a atenção porque é a primeira vez que Washington suspende sanções contra o petróleo russo. Isso desde o início da guerra da Ucrânia, lá em fevereiro de 2022, quando Moscou invadiu o país vizinho. Enquanto isso, no próprio conflito no Oriente Médio, o novo líder supremo do Irã fez o seu primeiro pronunciamento. O Ayatollah Mojtaba Khamenei prometeu vingar o que chamou de sangue dos mártires e afirmou que o país vai continuar atacando bases americanas ali na região. Ele também disse que o Irã pretende manter o bloqueio no Estreito de Hormuz, que é uma das principais rotas marítimas do petróleo no mundo, né? O discurso foi gravado e transmitido pela televisão estatal iraniana. Certamente, a estratégia do bloqueio do Estreito de Hormuz deve continuar a ser utilizada. E a abertura de outras frentes onde o inimigo é altamente vulnerável, caso a guerra continue, será considerada levando-se em conta os interesses estratégicos. Como havíamos avisado e sem realizar qualquer agressão contra os países na região, permanecemos comprometidos com a necessidade de amizade entre nós e esses vizinhos e simplesmente visamos as bases americanas. A fala do líder supremo foi dada através de uma jornalista iraniana, como a gente pôde perceber. Ninguém sabe onde está o novo líder supremo do Irã, mas a notícia que a gente tem é que ele está vivo, está bem, se recuperando de um ataque lá no início desse conflito, mas está sob comando então o país, viu? O comando é dele, ele está na ativa e a gente vai saber aí novos detalhes nos próximos dias sobre onde ele está, se ele vai vir a público de fato. Apesar dessa fala dura, outras autoridades iranianas deram sinais diferentes. O vice-chanceler do país afirmou que alguns países poderiam ter permissão para atravessar o Estreito de Hormuz. Já o embaixador iraniano na ONU disse que o Irã continua comprometido com a liberdade de navegação. Do outro lado do conflito, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também falou publicamente pela primeira vez desde o início da guerra. Ele afirmou que o Irã não é mais o mesmo e disse que o país está sendo esmagado pelos ataques. Questionado sobre a possibilidade de Israel e Estados Unidos tentarem matar Mojtaba Khamenei, Netanyahu respondeu que não assinaria um seguro de vida para o líder iraniano. Impedir o Irã de desenvolver armas nucleares, impedir o Irã de desenvolver mísseis balísticos que ameacem Israel, os países aliados e o mundo inteiro. Esse é o nosso objetivo. Em pouco tempo, eliminamos o tirano Khamenei e também líderes do regime terrorista. O novo ditador, Mojtaba, o fantoche da guarda revolucionária, não consegue mostrar seu rosto em público.
Netanyahu também afirmou que os bombardeios já mataram cientistas importantes ligados ao programa nuclear iraniano e disse que conversa com o presidente americano Donald Trump quase todos os dias. Nem Israel nem Estados Unidos comentaram uma investigação preliminar que responsabiliza forças americanas por aquele bombardeio numa escola primária no primeiro dia da ofensiva. Você se lembra? Esse ataque matou 175 pessoas, sendo 150 crianças. O relatório indica que o local estava na lista de alvos e pode ter sido confundido com uma instalação militar. Nos combates, a ofensiva também se intensificou no Líbano. Ataques contra áreas de Beirute, onde atua o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã, já deixaram mais de 680 mortos e forçaram cerca de 800 mil pessoas a deixarem suas casas. Israel também voltou a bombardear a capital iraniana, Teherã. E os efeitos da guerra também atingiram brasileiros que estavam na região. Mais de 150 pessoas que estavam no Catar conseguiram voltar ao Brasil ontem à noite, num voo que saiu de Doha com destino a São Paulo. Muitos estavam tentando retornar há vários dias, mas eles não conseguiam por causa do fechamento de rotas aéreas provocado pelo conflito. A viagem só foi possível depois de negociações feitas pelo Itamaraty com países da região. Bora falar de futebol agora. A rodada do Campeonato Brasileiro mexeu com a parte de cima da tabela. O São Paulo assumiu a liderança depois de vencer a Chapecoense por 2-0. Luciano e Caleri marcaram os gols da partida, que também marcou a estreia do técnico Roger Machado no comando da equipe. Com o resultado, o time paulista chegou a 13 pontos no campeonato. Quem perdeu a chance de seguir na frente foi o Palmeiras, né? A equipe foi derrotada pelo Vasco por 2-1 em São Januário. O time paulista saiu na frente com Flaco Lopes, mas o Vasco reagiu no segundo tempo e virou com gols de Thiago Mendes e Cuiabano. Nos outros jogos da rodada, o Fluminense venceu o Remo por 2-0. Já o Grêmio e o Bragantino ficaram no empate em 1-1. E para fechar essa edição de sexta-feira, a gente fala da grande expectativa do fim de semana. No domingo acontece a cerimônia do Oscar e o Brasil chega à premiação com 5 indicações. O filme O Agente Secreto, dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, concorre em 4 categorias. Que expectativa, pessoal! Quais são essas categorias? Vamos lá. Melhor ator para Wagner Moura, melhor direção de elenco, melhor filme internacional e também melhor filme. Será que vem uma estatueta pra gente em alguma dessas categorias? Tomara que mais de uma, né? Essa é apenas a segunda vez que uma produção brasileira chega à principal categoria da premiação. Isso só tinha acontecido no ano passado, né? Quando Ainda Estou Aqui também disputou o prêmio. Aliás, o Brasil vem embalado esse ano. No ano passado, Ainda Estou Aqui venceu o Oscar de melhor filme internacional, conquistou a primeira estatueta da história do país e agora a torcida é para repetir o feito. Em Recife, cidade onde boa parte de O Agente Secreto foi filmado, o clima é de expectativa total. Os nossos ouvintes lá do Recife sabem muito bem disso. O Cinema São Luís, que é um dos cinemas de rua mais tradicionais do país, vai virar ponto de encontro para quem quer acompanhar a premiação. Vai ter tapete vermelho, vai ter frevo e até bloco de carnaval para acompanhar a transmissão, claro. Além do filme de Kleber Mendonça Filho, o Brasil também concorre em outra categoria. O diretor de fotografia Adolfo Veloso é um dos principais, um dos favoritos a esse prêmio de melhor fotografia pelo trabalho em Sonhos de Trem. E aqui na CBN a gente também vai entrar no clima da maior premiação do cinema. Você está acostumado a ouvir a gente no podcast aqui no Panorama CBN, mas lá na frequência da CBN na sua região, também no aplicativo da CBN, no YouTube. Temos a nossa programação ao vivo todos os dias e a partir das 8h30 da noite de domingo tem transmissão especial do Oscar com ancoragem da Tatiana Vasconcelos, reportagens do Cláudio Gabriel e análises das críticas Cecília Barroso e Joyce Paz.
A cobertura vai acompanhar os principais momentos da noite e, claro, a torcida pelas indicações brasileiras. Tudo no rádio, no site, no aplicativo, no YouTube da CBN e também no Globoplay. Vamos torcer, pessoal. Um momento histórico para o Brasil. A gente merece. E a gente encerra essa edição. Para se despedir, eu quero mandar mais alguns abraços aqui para quem passou lá no meu Instagram, o @gabafreitas, para comentar o programa, mandar um recado. Um abraço para Carol Borges, que escreveu uma mensagem muito carinhosa sobre o Panorama e ainda pediu um frevo para animar essa sexta-feira. Obrigado pela companhia, Carol. Solta aí, Laerte Afonso. O Tom Girame, que mandou mensagem pedindo um Zeca Pagodinho aí pra embalar o fim de semana, Lalá. Graças a Deus, sexta-feira chegou, tá em cima da hora de largar da minha batalha, missão cumprida. Já liguei para a Dona Maria. Essa é tradicional aqui no Panorama, né? Valeu, Tom. Obrigado aí pela sua sugestão. Um abraço também pro Anthony Bruno, que contou que chegou ao podcast meio de paraquedas e desde então tem ouvido todos os dias. Que legal. Incluiu na rotina de acordar e de dormir dele. Muito obrigado pela audiência, Anthony. Quero mandar também um abraço pro Frei Ericles Lopes, que também acompanha o programa todo dia, né? O nosso Panorama CBN, nas principais plataformas de streaming de áudio. Muito bom ter você aqui também, Frei. Valeu demais pela companhia todos os dias. E um abraço especial pro Kaique Santos, que é jornalista paulistano, hoje mora aqui no Rio, mandou uma mensagem muito generosa dizendo que é sempre muito bom ouvir o Panorama e que a qualidade continua a mesma. Olha que honra, viu? Bianca Santos está de volta na semana que vem. Então, por isso eu fico aqui com o Laerte Afonso, com o Lucas Soares, te agradecendo pela sua companhia. E a gente se vê em breve aqui no Panorama, viu? Um abraço, pessoal. Ótimo final de semana. Tchau, tchau. Graças a Deus, sexta-feira chegou, tá em cima da hora de largar da minha batalha, missão cumprida. Já liguei para a Dona Maria pra não esquecer o meu pandeiro. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.